Galera, então vamos fazer análise aí para o próximo dia, né? Pra saber como é que a gente vai analisar o preço. Vamos começar pela análise, depois a gente faz a marcação, né? Então, a gente parte aqui para o gráfico de diário. Hoje já estava aí bem previsto essa retração, né, no mercado, onde a gente tinha conseguido perceber aí com a movimentação do dia de ontem, o quê, né? A gente conseguia perceber que o mercado ele desceu forte lá da venda, né, naquela do Doji que a gente pegou a venda lá para observar, e ele acabou rompendo o quê? Rompendo fundos, ó, rompeu o fundo aqui, rompeu o fundo aqui. Show de bola. Então, como ele rompeu o último fundo, ele tem probabilidade de buscar mínima, certo? O mercado tem esse alvo a ser dado, buscar mínima. Só que o que que a gente tinha que observar nessa amplitude? O mercado tinha que abrir abaixo dessa linha, correto? Concorda? Ele tinha que abrir abaixo do rompimento que ele fez aqui, ó, dele ter passado para baixo do fundo, ele tinha que abrir aqui embaixo para continuar o movimento. Se ele abrisse acima, o fator do preço ser um gatilho, nós tínhamos nova mínima, nova máxima, uma nova região de 50% para ser buscada e aí o mercado ainda tentar romper fundo, certo? Essa é a previsão do que a gente tinha aí dentro do dia de hoje. Então, o que que Ô, ele fez? Thiago, Ele foi lá no Doji e realmente gerou a venda. Oi, Thiago, mas assim, ele não é depois de um doji, você considera ele um gatilho? sempre depois de um Doji é um gatilho, Beleza, tá? obrigado. Mas uma grande dúvida que o pessoal faz, Thiago, depois do doji, esse cara pode ser um gatilho de reversão? Caso o candle 2, 3, 4 fechasse negativo, sim, ele é um gatilho de reversão. Porém, eu não uso ele como padrões. Aquele lá onde fecha gatilho no gatilho, para a gente poder fazer a operação, tá? Eu só sei que ele é um gatilho, então eu respeito como gatilho mesmo, como ponto de teste, ponto de falha, para me esperar operações nesse sentido. Show? Bacana. Então vamos lá. Galera, então o que que a gente consegue visualizar para amanhã? Eu consigo ainda visualizar esse movimento tentando acontecer, né? Onde ele fez aí a máxima, mínima, e ele vai tentar ainda romper fundo. Tiago, será se vai conseguir? Não sei. Aí a gente não tem essa boa afirmação aí, mas ele vai tentar. De preferência que ele abra amanhã, quebrando o movimento. Ele tem que dar sequência a esse movimento. Amanhã não pode haver quebras, né? Então essas quebras ela vem com candles maiores. Candle de 60 minutos quebrando o movimento, ele já tentando cair, não conseguir e retornar, fazer pullback contrário, isso vira quebra de movimento, tá? Mas, em teoria, o dia de amanhã é para continuar a cair, tá? É para continuar a cair, porque nós estamos numa confirmação para tentar descer. Eu marcaria aqui, ó, amanhã, esse ponto aqui, ó, seria legal se ele abrisse abaixo disso aqui, ó, com gap, tá? Seria muito bom para a gente ter aí ainda movimento de queda assim preciso, mas se atente à seguinte situação. Olha só, se atente a isso aqui, ó. Nós temos uma pequena fibo aqui de projeção. Aqui, ó. Deixa eu tirar aqui e colocar aqui, ó. Nós temos essa fibo aqui de projeção. Se o mercado, por algum caso, abrir acima dela, você vai esperar o mercado subir, fazer uma quebra de estrutura, né? Quebrar um movimento de baixa e iniciar o movimento ao contrário. Aí ele não pode chegar nesta região, falhar, devolver movimento aqui em cima e fazer isso. Isso aqui quebra o movimento, né? Desse diário. Se ele abrir, Thiago, lá na máxima, se ele abrir aqui, eu vou estar procurando vendas, tá? Se ele abrir nessa região, eu vou procurar vendas. Se ele abrir já no alvo, aí nós temos que esperar pelo menos um 30 minutos fechar abaixo para ter continuidade. Mas cuidado, tá? Muito cuidado, galera, pois aqui ele já pode dar uma venda de cara,
tá? Se ele abrir quebrando aqui para debaixo, ele já pode dar uma venda de cara aqui, ó. Mas muito cuidado aqui, tá? Por quê? Porque sempre que o mercado rompe fundo, ele busca a mínima. Aqui é alvo, tá? Se ele abrir no alvo, aí paciência, muita paciência para o que vai acontecer, ok? Então, a gente tem essas premissas aí para a gente observar o que o mercado pode fazer. Então, nesse ponto, você vai ter aí um ponto de observação, beleza? Vamos marcar a nossa semana para a gente entender onde buscar essas operações? Então, bora lá. No 1S. Alguma dúvida quanto a isso que eu expliquei, galera? Não perguntei antes? Não, Não, tá né? bacana. Bem tranquilo, né? Então, vamos lá. Uma semana. No gráfico semanal, galera, nós temos ainda as marcações no mesmo ponto que a gente estava aqui bem para trás, né? Nesse ponto aqui, nós temos as nossas marcações. Observa que são bem simples, né? Vamos colocar elas aqui para a gente entender, ó. Fazer de verde, ó. Gatilho de reversão. Para mostrar o gatilho de reversão, eu faço pontilhado, tá? Topinho. Depois nós temos um fundo aqui no 25. Nós temos um topo no 29. Nós temos a máxima daquele doji, nós temos a mínima do doji, certo? Abaixo desse ponto, nós ainda temos o fundo feito. Aliás, não tem, aqui não é fundo, então não merece uma marcação. Então, show. Nesse ponto, nós temos essas marcações que são bem aí, ó. O preço está muito próximo daquele doji, ó. Então, marca aí, ó. Vou até engrossar esse doji aqui, ó. A gente observar ele, show? Então, tá aí. Pode ver que o mercado está acima ainda desse ponto, né? Ó. Então, ainda estamos aqui nesse range. Se ele romper esse range aí, ele vai vir buscar mais embaixo e a gente aguarda essa operação. Porém, é aqui que nós estamos com o semanal marcado. Agora a gente parte para o diário, que era ali onde a gente estava fazendo a leitura do dia, né? No diário, o que que a gente tem como marcação? Vamos lá. A gente ainda tem o fundo, né? Que eu tinha deixado esse fundo aqui até mais grosso ontem, que era o ponto que ele tinha que abrir abaixo, né? Para descer. Amanhã nós temos esse fundo. Se ele abrir abaixo desse fundo aqui, ó, eu vou diminuir aqui, mudar aqui para vocês visualizar. Amanhã, ó, ele abrir abaixo desse fundo aqui, para mim, é a venda que eu falei para vocês que eu acho que já vai de cara para a mínima, tá? A gente vai colocar uma linha na mínima aqui, tá? Nessa mínima aqui, como ponto de observação. Então, ela vai ficar azul para mim, porque ela é um diário, porém, eu vou escrever nela aqui, ó. Eu tinha deixado ela preta ontem, mas eu vou deixar ela azul aí e vou escrever nela aqui, ó. Ponto de OBS, aqui, de observação, né? Um ponto de observação que a gente deve ter nesse local, pois é alvo. Na verdade, eu vou até completar aqui, aproveitar que eu vou ter que abrir de novo para jogar para o outro lado, ó. Alvo, tá? Então tem que estar de olho nisso aí, que aí vai ser o alvo final dessa operação. Ele tem grande chance daí, se não quebrar, tá? Beleza. E máxima e mínima do dia. Tiago, eu posso marcar esse fundinho aqui? Galera, mínima do dia aqui vai estar praticamente no mesmo lugar. Então, vale a pena marcar ela. A máxima, eu ainda marcaria o doji, tá? Eu ainda ficaria com o doji. Tá ali bem coladinho, então o doji ainda vai ser muito relevante aí nesse ponto. Show de bola. Depois disso, nós temos um outro fundo que está aqui, ó. Pode ser o teste de amanhã, tá? Pode ser o teste de amanhã. Então, seria aí o outro diário das nossas marcações, beleza? Show de bola? Tiago, vamos refinar esse diário. 120 minutos, galera. Dentro dos 120 minutos, quais são os pontos que nós temos marcado dentro dos 120 minutos? Vamos lá. Eu vou pegar os mais atuais, que é para a gente ter eles como base, né? Primeiro gatilho de reversão desta região. Não tem aqui, mas tem um doji, ó. Tá vendo? Tem um doji aqui, ó. Então você marca máxima e mínima desse doji aqui. Eu não tinha marcado ele ontem, porque hoje ele não estava tão relevante para o movimento. Porém, para hoje ele já vai estar melhor.
Olha só, a partir desse doji aqui, ó, eu tenho um gatilho de reversão que tá lá em cima, né? Ali, ó, no Kendo 1, show. Eu tenho gatilho de reversão abaixo desse cara. Esse gatilho aqui, que ainda foi feito, ó, tá ali, né? Foi feito lá ainda, ó. Show. Para baixo agora. Lá em cima já foi marcado para baixo. Eu tenho aqui o gatilho de alta, né? Ele dá um de alta e um de baixo aqui, ó, tudo junto, tá vendo? Tudo juntinho, ó. Esse cara aqui, para mim, eu vou até tirar aqui, ó. Vou até tirar a mínima do doji, ó. Para mim, esse cara aí é o que define amanhã o dia, tá? Esse cara aqui, eu vou deixar ele mais grosso aqui, ó. Ele é o que define o dia para mim. Se vai abrir abaixo ou acima dele aí, para poder ter uma direção do movimento, né? Agora, depois desse cara, eu tenho aqui, ó, gatilho de reversão, certo? Tiago, mais para baixo tem algum? Galera, eu não vou fazer nenhuma marcação abaixo disso aqui, a não ser que o dia amanhã abra abaixo disso. Veja que nós estamos num range que tem muita marcação. Verdade, tem muita marcação, não tem problema, mas espere o que tem que acontecer nela para que você tenha boas operações, certo? Então, abaixo disso aqui, eu acredito que o mercado venha para este alvo, né? Se ele quebrar o movimento, né? Aí você vai aguardar o mercado tentar rompê-lo, não consegue, devolve e acima desse semanal aí ele pode começar a andar para movimentos mais altos, ok? 60 minutos para você marcar os dois pontos do dia nos 60 minutos. Ampliado aqui, a gente observar, já de cara nós temos aí um ponto triplo, né? Ó, ponto triplo aí, aqui, aqui e aqui, tá todo mundo junto aí, ó. 60 é rosinha. Esse aqui é o ponto de 60 minutos, aqui é onde nós pegamos operações pelo 10 minutos, galera. Então, marquem ele. Abaixo desse ponto, nós temos um que ficou aqui, ó. Refino do, 60 do diário ali, ó, né? Isso aí eu vou deixar fininho mesmo. Refino do diário ali, né? Show de bola, show de bola. E, vamos lá, eu marcaria só esses dois aí, mas eu vou deixar um pontinho aqui de critério, né? Que ainda tem que ser rompido. E o outro tá lá junto com esse aqui. Onde tá ponto de alvo ali, galera, ele pode vir até aqui, ó, né? Dar o teste, né? O teste desse alvo aqui pode ser até aqui nesse 120, né? Muita atenção lá e cuidado aqui, né? Abaixo disso aí, o mercado é para tentar despencar, então a gente fica. Galera, muita atenção na seguinte situação, tá? Eu vou dar agora um adendo para vocês. Se o mercado amanhã ele vier, fizer isso aqui, ó, eu acredito que ele lateraliza bem aqui um pouquinho, que é fazendo isso aqui, ó, essa lateralização aqui, né? E na hora que ele romper isso aqui, para mim, ele desce do mesmo jeito que esse canto subiu, ó. Eu não tenho um ponto de trava aí, tá? Ele desce do mesmo jeito que o preço subiu. Então, aí ele vem dar alvos aqui embaixo. Caso isso ocorra, não estou dizendo que isso vai ocorrer amanhã ou que vai sim realmente ocorrer, mas se o mercado se confirmar para ir, eu tenho uma grande chance dele acontecer esse movimento, tá? Esse movimento inteiro. A gente vê aqui que o mercado fez uma grande acumulação lá no topo, né? Fez ali, a gente vê mudança de estrutura aí. A gente olhar aqui, ó, o que que o mercado veio fazer, né? Ó, tentou subir aqui, aí veio para fazer um pullback, né? A gente veio que ele veio quase naquela região fazer um pullback, tentou romper máxima, não se permaneceu acima, né? Olha aí, veio aqui no 50%, fez o pullback para tentar romper, não conseguiu e agora está esticando o movimento para baixo, né? A gente tem que ter cuidado que isso aqui pode ser sim uma operação aí de reversão de movimento, né? Pode ser uma reversão de movimento, tentando pegar a amplitude desse movimento para baixo, que tecnicamente vai dar lá no nosso alvo final, seria ali para baixo, certo?
Então é só para ficar atento, não quer dizer que ela se confirmou, ainda não. Mas pode ser que ele venha para baixo dessa estrutura aqui e comece a fazer isso. Nosso ponto de alvo de observação agora está aqui nesse local, né? Show? Todo mundo conseguiu compreender aí a direção e a jogada? 5 minutos aí vai ser o que a gente vai ter, a nossa linha de probabilidade. Eu botei ela aqui com. Tá ali. 0,85 para mim vai ser a direção do mercado aí nesse ponto. Esse é o ponto que vai definir o que fazer. Ô Show? Thiago, Oi, posso fazer uma pergunta? pode? Agora? Pelo alvo que ele deu lá em cima, que ele tá vindo de um gatilho de reversão do semanal. Tu não acha que ele Sim. só tá vindo para violinar esse fundo aí que ele formou e tentar fazer outra subida, não? Lá- Pelo alvo que ele deu no semanal, vamos lá. 1S. É porque para mim essa descida é só para ele violinar o fundo que ele deixou aí. Exato, é o que eu tô te falando. Esse fundo que ele deixou pode ser isso aqui, ó. Vinda a este alvo e voltar. O que pode acontecer é, essa semana vai fechar desse jeito, concorda? Vai fechar negativo. É muito raro essa semana voltar. Se voltar amanhã em Pô, um dia, vai ser muito eu loucura, tenho né? Mas minha vamos dizer, dúvida. ele vai fechar negativo e o que que acontece? A outra semana abre violinando. Então ela abre tentando vir. Se não der esse alvo aqui amanhã, tenta dar esse alvo aqui amanhã e depois retorna. Eu penso isso, Ah, tá, beleza. entendeu? Ó, ele passando para baixo desse fundo aqui, ó, que era o fundo que a gente tinha lá, ó, abaixo desse fundo aqui, ó, que foi o fundo rompido, eu tenho quase, tá? Não posso afirmar certeza, mas quase certeza que ele vai lá naquele alvo. Não tem como a gente não falar isso. Que a probabilidade do que o movimento está me mostrando é tentativa de confirmação de rompimento para tentar virar. Então, que ele vai tentar um movimento de queda amanhã é quase certeza, a não ser que ele abra já com gap lá embaixo. Né? Abaixo disso aqui eu não penso em venda, em compra, tá? Não penso em compra. Não inicialmente. Aí, se ele abrir aqui em alvos e devolver aqui para dentro, ó, aí é outra história. Aí o mercado vai fazer isso aqui, eu já vou pensar que ele já vai tentar reverter. Porque não faz sentido ele abrir no alvo e voltar para dentro do movimento, né? Já vai ser uma falha. Só que ela só vai se concluir com outro dia, né? Só na outra semana que ela vai se concluir. Thiago, Bacana? Alguma Thiago, dúvida? Thiago, Oi. olha só, no semanal você fechar abaixo não vai ser uma negação, não? No semanal, se ele fechar abaixo, vai ser uma negação. E aí a tendência não é ir nos 50% da pernada? Se ele romper aí, sim. É porque até agora é uma negação fraca, né? Negação fraca. E se ele fechar abaixo, abaixa um lá, pode descer bem aí. Mas o ideal é porque o mensal ele tem que quebrar o movimento, né? Então, ó, o legal é ele já vir exatamente para baixo desse ponto aqui, ó. Exatamente para baixo desse ponto aí, ó. Seria bem top. Na verdade, eu queria que ele rompesse o 47 para ser uma negação top aí, ó. Se ele fechar aqui, ó, nessa região, aí eu acredito que ele vai descer bem. Aí eu acredito que ele vai descer bem. Aí, se ele for descer nessa negação, Fernando, ó, se ele fechar aqui, ó, galera, semanal fechou aqui, ó. Se ele for descer nessa negação, onde vai ser o alvo, Fernando? Uai, seria a máxima do 30 primeiro, não? Ó, eu vou botar uma linha lá e depois eu volto. Eu vou botar na outra tela aqui para tu ver onde é que vai estar uma região de observação para o preço, tá? Olha só, eu vou colocar aqui, depois eu vou lá mostrar para ti. Pronto, coloquei a linha lá. Tá vendo aí? Mas mesmo ultrapassando ali o topo lá, Vem aqui, né? Eu tô só arredondando ela ali para ficar em cima do gatilho ali. Vamos ver se dá os 50% aí nessa região, para a gente ver se ele fizer essa negação que tu falou. Vamos lá. ó, Mínima, máxima, 50%. Tá vendo que tá dentro da região de 50%? sim.
Agora eu vou te mostrar o que que é que eu marquei aí, sem olhar, sem ver aqui no semanal. O que que nós acabamos de explicar aqui? Que eu falei? Falei assim, ó, galera, cuidado que se ele romper essa estrutura, ele vai descer aqui igual esse aqui subiu, Sim. que para mim não tem barreira aí. Olha aí, onde é que tá o alvo? Olha lá onde é que tá o alvo no final dele. Olha lá. Então, entendeu? Que o que tu Sim. visualizou, nós tínhamos explicado antes um pouquinho. Não, sim, sim. Top, top, top. Então é isso aí, o que eu vejo, né? O que eu vejo. Ô, Thiago, Hum, a minha pergunta, mano, foi porque ele. O que que eu iria imaginar aqui? Tem como tu botar um gráfico maior aí? Opa, apaguei folhinha, peraí. 60? Pode. Vou colocar agora. 60. Se eu achasse. Ele deu um Posso alvo lá deixar em cima. posso Tá deixar ótimo, numa sim. cópia limpa aqui, Pode, pode. só para explicar e visualizar o que tu tá vendo. Boa. Que ele bateu no alvo e ele desceu direto. Ele já bateu aqui, né? Ele já quebrou e tá esticando para baixo. Aham. Eu acho que se ele fosse descer para começar uma reversão, ele teria dado o alvo, teria vindo aqui, teria trabalhado aqui, fingido que ia esticar para cima, tirar o pessoal e voltar. Só que ele já bateu e já recuou de cara. Então, tipo, eu acho que ele tem muita gente aqui ainda. Eu acho que ele vai vir aqui, ó, e vai subir igual uma bala qualquer dia desse. Isso pode ser amanhã também, que Pode. amanhã é um dia que tem muita. A gente não olha isso, né? Mas esses caras da Display, eles olham as notícias. E amanhã é um dia com divulgação pra caraca. Pode ser. Não, não, eu não duvido dele Por- fazer isso. Eu não Porque duvido. É por é isso que nós temos estranho. um fundo aí muito importante. Entendeu? Não Isso. duvido dele fazer isso. Só que vamos tentar fazer essa leitura maior de uma vez assim. Porque o que tu tá falando que ele pode não ter ido tirar a galera, isso aqui já pode ter sido ido tirar essa galera. Aí ele foi lá, ó, a galera defendeu aí, bateu na vida, ele foi lá e tirou, e agora pode estar iniciando de verdade, né? Pode ser que seja isso. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Quando a gente olha os Tem, alvos macro, um dia. Olha aqui, ó. O mercado ele fez isso, tentou, foi lá, violinou, voltou e iniciou um movimento de venda. Aqui muita gente vendeu. Aí muita gente vendeu. Muita mesmo. Então ele bateu na venda, tentou ir lá, tentou violinar o gatilho, tentou violinar o fundo, voltou com tudo, estopou todo mundo e agora ele pode ter iniciado o movimento de verdade. É isso que eu consigo ver aqui, visualizando isso, né? Só que tem uma coisa que tu me falou que sempre me chama a atenção também, que é isso aqui, ó. Uma semana. Esse semanal, olha aqui, ó. A gente colocar ele aqui, ó. Tá vendo aqui? Fechou exatamente no alvo. Pá! Geralmente, quando ocorre isso, o ideal é que ele tenha vindo, tá? É só o ideal é que ele tenha vindo até o fechamento. Isso deixa um caráter de que pode ainda voltar lá. Mas por que que eu acho que está iniciando o movimento de venda? Por causa disso aqui, ó. Esse cara já foi no fechamento antes. E agora ele foi no fechamento e agora ele está vindo e respeitando. Então, pode ser toda aquela mudança de movimento pode estar ocorrendo bem aí, que a gente consegue ver nos tempos lá, praticamente feitinho, né? O ideal é que aqui, ó, até aqui a gente consegue ver o mesmo movimento, ó. Ó, até aqui a gente pode estar vendo aquele mesmo movimento que tu acabou de falar, ó. Ele veio, ó, subiu, deixou um topo, aí tentou cair, deixou outro topo, tentou cair. Aí veio aqui e iniciou a venda, ó. Aí todo mundo capturou,
né? Aí, agora vai iniciar a venda. Aí ele desceu, estopando todo mundo, e agora pode ser que ele venha fazer o movimento de verdade, de correção para uma tendência, né? Isso a gente está falando aqui de semanal, não é uma coisa que a gente vai visualizar agora. Essa terceira pernada aí pode ter sido um rombo nisso aqui, né? Uma tentativa. Ou a coisa ao contrário, né? Confirmação e o estouro que pode ocorrer de verdade aí se ele se confirmar. Mas no momento atual ele ainda está em movimento de venda. Lá, né? Está no movimento de venda. Beleza, essa questão do gatilho é interessante, né? Eu não tinha parado Uhum. para pensar nisso, não. O fato de ter esse gatilho no semanal aí, pode ser então que o alvo dele seja alguma coisa aqui no refino dentro desse gatilhão, né? Exatamente. Exatamente. Então, É isso que eu então ele já penso. pode. Ah, beleza. Sim. Né? Agora, Então, só faz que o muito que tu sentido ali. falou não é desconsiderado, tá, Gustavo? O que tu falou pelo diário, o nosso alvo ainda é inicial. Nós só temos um alvo inicial até aqui. Rompeu isso aqui, aí eu não acredito que ele faz o que tu falou, não. Tá? Aí eu não acredito que ele faz o que tu falou, não. Eu acredito que ele vai descer. Porque se ele romper aqui, ó, se ele romper aí, se ele romper isso aqui, ele vai ter que vir aqui, cara. Ó, vai ter que vir confirmar essas máximas aqui, ó. Começa a iniciar isso aqui, ó. Aí já vai partir para aquela questão que a gente falou lá do. Ó, vamos ver como é que tá. Lembra do anual? Sim, Que ele tem que fechar o mês acima disso aqui. Se ele não fechar acima disso aí, o outro ano ele começa a cair. sim, a falha de gatilho. É, exatamente, numa negação. Vai ser uma falha Gostei. da negação confirmada. Aí, pra mim, começa a cair, mano. Mas vamos rezar para que rompe. Eu tô louco é para ele subir, mas infelizmente o diário não está dizendo isso no momento, né? Ele ainda não quebrou. Ele pode quebrar amanhã. Amanhã pode quebrar, né? Se a gente for olhar mensal, para a gente ver. Olha aí, ó, mensal ainda pode vir fazer o teste aqui na máxima. Olha lá, tá vendo? Pode vir fazer o teste aí na máxima para tentar subir ainda, que é do mês. E ó, se a gente colocar essa linha aí, vamos ver onde é que ela tá lá no diário. Ah, justamente na máxima que eu falei, ó. Justamente na máxima que eu falei. Ele tentar romper esse ponto. Se ele romper esse ponto, ele vem nessa máxima fazer o teste. No mensal. Para poder subir. Para se confirmar acima daquele ponto. Do anual, Aí, entendeu? aí o rompimento aí que tu fala é o teu o diário rompendo aí, ou se um 120 já for romper, cento e já vinte começa. romper já vai. É, 120 romper já vai. O diário seria o perfeito, né? Porque o 120 pode ser que ele trabalhe o dia, faz uma aí embaixo, ele vai para sua própria mínima, tenta romper, não consegue e volta para cima, né? E fecha o dia. Mas Sim, o 120 rompendo aí embaixo, o 120 abaixo disso aí, para mim, ele já vai ter a direção de ir lá naquele alvo. Buscar aquele alvo. Entendeu? beleza. Interessante, Thiago, que esse teu ponto essa tua visão que eu não estava tendo, é igualzinha no micro, né, cara? É na hora de reverter, ele dá aquela antecipada, onde eu entro, eu não Exatamente. consigo segurar, ele volta, depois Volta, cai. e tira e depois começa. É igualzinha. Porque se a gente for analisar, eu vou dar um exemplo aqui que aqui não vai dar um mês, né? Mas se a gente for analisar, o que que ele estava fazendo? Aquela parada que ele estava comentando sobre a semana. Ele fecha, tu antecipou a tua venda, pá, ele desceu. Aí ele fechou a semana negativa. Aí tu, putz, agora ele vai. Aí o que que ele faz? Ele volta no pullback. Aí, ó, ele quebrou o pullback, deu uma subidinha, te tirou, foi lá em cima, violinou e confirmou de novo dentro daquela semana negativa. Aí o mercado, pá, pá, puf. Aí ele cai, ele te tira para aí, te tira para aí. É o que a gente sempre fala aqui. A venda no micromovimento, a gente tem que entender que existe a antecipação, a confirmação e a direção. Todos eles vão fazer o pullback.
Porque é raro a gente pegar um movimento e ele estica de uma lapada, né? Vai embora. Então, o que que seria isso aqui? A antecipação, ele vai me dar, vou dar um exemplo assim, num 5 minutos. Aí foi lá, pá, me deu a confirmação de um movimento. Aí ele vem aqui, ó, na tua entrada ele fez isso, ó. 1, 2, 3. Aí tu vendeu bem aqui, ó. Lindo, bem aqui, ó. Nesse cara aqui tu vendeu. Então tu teve a antecipação ali nesse movimento que a gente está querendo visualizar. Nessa brincadeira, fechou o 15, que foi a confirmação, negativo. Então, quer dizer que nós temos um 15 assim. Nessa coisa, o que que vai acontecer? Ele vai subir de novo para fazer o pullback do 15, te tira no 0 a 0 e despenca para fazer um movimento. Aí ele foi até fechar o cara da direção maior aí. Vamos supor que fechou o 120. Aí, a galera que vendeu aqui, no 15, confirmado. O que que vai acontecer? 120. Abre o próximo candle, vai. Provavelmente não vai vir essa distância, mas vai vir aqui assim para tirar você de uma boa operação e tentar romper mais para baixo. Então, aí é o cara que vendeu, chegou aqui, confirmou, aí ele pegou e ele protegeu o preço ali numa região que não seria tão interessante, e o mercado voltou, tirou ele e depois continuou pegando a direção do movimento. Então, o mercado ele sempre vai trabalhar em ondas. Então, a gente tem que entender se a gente está nessa hora da impulsão de verdade do mercado, se a gente já está na confirmação ou se a gente está na antecipação. Se for na antecipação, põe no bolso. Se for na confirmação, aguarda ter de segurar. Por quê? Existe uma coisa que muita gente não treina, tá, Gustavo? Vamos supor que tu tem um gráfico de 30 minutos fechado negativo. E o mercado começou a cair. Tu sabe que esse 30 vai fazer isso aqui, concorda? Vai tentar fazer o pullback para tentar romper a própria mínima. Aí a galera, o que que acontece? Ele chega aqui ó, na própria mínima, ó, violina, ele está em andamento ainda, tá? Violina e cria uma negação nos 5 minutos. O que que o cara faz? Ele zera a operação e tenta entrar comprado. Aí o mercado dá um pitoco para cima aqui, às vezes só violina e continua caindo. Por quê, Thiago? Porque essa hora, galera, eu tenho que entender que não é os 5 minutos que falham 30 minutos cair. Tem que ter pelo menos um 10 minutos positivo aí nesse fundo. Que se não tiver, não quebra esse cara aqui, ó. Não quebra. Lembre-se disso. Quanto maior é o tempo gráfico fechado, maior é o tempo que tem que falhar ele. E se não for, não falha. Pode ser que seja o início da falha essa negação. Pode ser. Pode ser que suba ali, né? E quebre mesmo de verdade. Mas, cara, se eu estou vendido, não vai ser o motivo da minha saída. Entende? Isso é que vai determinar boas operações. Boas operações, né? É isso que vai determinar se você vai pegar uma boa operação. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham pegado aí as marcações, todo mundo, Valeu. né? Eu vou postar esse vídeo agora para vocês ali. Então, vamos para cima, a gente se vê amanhã juntos aí no mercado novamente, beleza? Beleza. Valeu, Ô, galera. Thiago, Oi. só não peguei a parte do horário, que eu não consegui entender muito bem na hora. Hum, Amanhã hum, a sala vai ser mais tarde. 9h15, 9h30 no máximo, tá? É só por causa do horário que eu deixo ele lá, mas como é 9 horas, 9h15 mais ou menos eu já tô aqui. Pode ficar de olho aqui no grupo que eu já mando o link ali. Beleza? Por isso a gente fez a Obrigado. marcação aqui antes para vocês já estar preparado amanhã. Galera, valeu. Thiagão. Boa noite para Obrigado. todos. Valeu, Valeu, tchau, tchau. gente. Até amanhã. Boa noite. Tchau, tchau.